Bom dia, pessoal. Obrigado pela adesão. Estamos começando mais uma live aqui sobre live do IRCOM, sobre válvulas borboletas triecêntricas, ok? Então vamos lá, eu vou dar um share na minha tela aqui. Pessoal, tá vendo? Tá vendo minha apresentação? Ok. Maurício caiu, deve estar voltando. Então vai. A intenção dessa live é falar um pouco sobre esse tipo de válvula, que é uma válvula de alta performance, válvula borboleta triecêntrica, falar das características e explicar um pouco mais sobre esse equipamento que, na maioria das vezes, não é tão conhecido e que pode trazer muitos benefícios em termos de performance e longevidade do equipamento, portanto, preservando o processo e fazendo com que não atrapalhe, né, por conta de paradas não programadas e problemas de vazamento em válvulas ou problemas de funcionamento desse tipo de válvula. Então, eu estou aqui, nós vamos abordar os tópicos da nossa apresentação de hoje são vantagens, evolução da tecnologia das válvulas borboleta, para entender como que isso aconteceu e como que isso está hoje, a evolução das válvulas triecêntricas, os problemas a serem resolvidos, que normalmente acontecem em campo, os benefícios, comparativo de vantagens e características, as aplicações dessas válvulas. Esses outros aqui, a gente vai ver nos outros, e as referências, ok? Então, vamos lá. Evolução das válvulas borboleta. A válvula convencional borboleta, meados de 1970, ela é zero offset, ou seja, ela é apenas um eixo com um disco, que chamamos de borboleta, que quando o disco gira totalmente a 90 graus, ele está com fluxo pleno, e quando ele gira a 0 graus, quando ele volta na posição inicial, ele fecha totalmente e interrompe a passagem do fluido. Disco cêntrico com sede somente de material resiliente. O centro do eixo comprime e atrita a sede em 100% do movimento. Então, só pelo tipo construtivo dessa válvula, você já percebe que ela própria já se desgasta, porque existe o atrito entre o disco da borboleta e a sede da válvula, né? E isso diminui a vida útil dessa válvula. Somente aplicáveis com fluido e operações não frequentes por comprometer a vida útil da válvula, como eu acabei de mencionar. Monoexcêntrica. Monoexcêntrica, ela já tem uma excentricidade que você pode ver no desenho aí. A sede deslocada em relação ao eixo. O anel de sede contínuo de material resiliente facilita a manutenção. Atrito entre a sede e o disco somente em 40% do movimento. Aumenta a vida útil da válvula. Sede biecêntrica, duplo offset. Sede e eixo deslocados em relação ao centro da tubulação. Vedação estanque somente com sede de material resiliente ou de teflon. Atrito entre a sede e o disco somente em 15% do movimento. Aumenta ainda mais a vida útil dessa válvula. A triecêntrica adiciona triexcentricidade angular dessa válvula. A triexcentricidade angular dessa válvula significa esse ângulo aqui. Ela é 3 eixos deslocados de excentricidade. Vedação metal-metal estanque. Ela pode ser vedação metal-metal estanque dos dois lados, tanto a montante como a jusante da válvula. Ela pode ser estanque tanto na entrada da válvula como na saída, e pode ser estanque também só de um lado. Depende da aplicação e da preferência de como o cliente vai utilizar essa válvula em seu processo. Sedes removíveis facilitam a manutenção.
Atrito entre a sede e o disco é completamente eliminado. Ou seja, o atrito entre a sede e o disco só vai acontecer quando ela se fechar totalmente. Fora essa situação, não existe atrito entre o movimento do disco e a sede dessa válvula. Isso permite uma durabilidade, uma performance muito maior, sem limitações de fluido, pressão e temperatura. Isso eu vou mostrar mais à frente. A evolução das borboletas triecêntricas. Em 1970 já existia válvulas triecêntricas, porém, a evolução para 1990 foi essa, o deslocamento do eixo mais para o centro da válvula, ok? E você vai perceber também que existe o detalhe aqui no fechamento da válvula entre a sede e a tramela aqui do disco. A vedação lamilar, isso, a vedação lamilar passou do disco para o corpo. A vedação sólida passou do corpo para o disco, ou seja, houve uma inversão nas vedações. E as vedações passaram a ser removíveis para maior facilidade de manutenção. Diga. Eu não sei se é alguma coisa no meu aqui, mas está comendo o finzinho da tela embaixo. É só o meu? Aí quem pode responder é o Guilherme e o Varela. Não, está comendo finalzinho só. Talvez Isso, só dá para ler maior facilidade. de manutenção. Não, é isso. Maior facilidade de manutenção. É isso, o fim da frase é aqui. Acaba aí? Ok. Não, é porque o outro slide comeu um pedacinho. Volta nele, por favor. Anterior. Sim, esse. Aí, sem limitação de fluido. O que está para baixo eu não consigo ver. Sem limitações de fluido, pressão e temperatura. Depois dá uma arrumada aí para caber tudo, talvez. Diminuir, subir só um lancezinho. Tá bom. Na próxima aí, depois você arruma. Tá. Eu só não vou fazer isso agora para não comprometer a live, mas eu resolvo isso aqui. Ok. Bom, vamos lá. Problemas a serem resolvidos. As válvulas que, por causa da necessidade de manutenção frequente, travam na linha e geram problemas de baixa disponibilidade da planta. Válvulas que, ao perder a vedação, causam problemas de segurança dos operadores. Válvulas que, ao perder rapidamente a vedação, causam problemas de qualidade no processo. Estado de vedação de EPDM em uma válvula borboleta biecêntrica após algum tempo de vazamento. Ou seja, essas válvulas estão se mostrando que, apesar do tempo de vida curto dessa válvula, elas apresentam problema muito rapidamente, né? E todas essas válvulas que estão apresentando esse tipo de problema são sedes moles, de borracha, EPDM. Vazamentos em válvulas borboleta geram desperdícios e perdas de milhões por ano. Isso é fato. Por que as válvulas borboleta que não são triecêntricas perdem a vedação? Erosão pela alta velocidade do fluido, especialmente com pouco ângulo de abertura ou fechamento. Envelhecimento da vedação. Desgaste por atrito entre as superfícies de vedação no fechamento e na abertura. Varia de 15% a 100% do movimento do disco, como nós vimos anteriormente. Deformação excessiva da vedação por excesso de aperto. Abrasão da vedação por partículas sólidas em suspensão. Corrosão na borda do disco, ataque químico. Tecnologia de vedação metal-metal, estanque total em ambos os lados, como eu já havia falado. Essas são as características de uma válvula borboleta triecêntrica da Durcom. Tem anéis de vedação no disco e no corpo removíveis. Facilitam e baranteiam a manutenção. A manutenção nesse tipo de válvula pode ser feita pela própria equipe de manutenção da planta, não há necessidade de contratar mão de obra de terceiros. E é muito simples de fazer a troca desses sobressalentes, tá? Sem limitações de fluido, pressão e temperatura, como já mencionado anteriormente. Comparativo de vantagens e características entre essas válvulas biecêntricas, monoexcêntricas e atriecêntricas. Vida útil 100 vezes maior do que válvulas convencionais. Características.
Elementos de vedação metal-metal estanque que não amassam e não se rasgam. Não sofre desgaste por atrito entre os elementos de vedação. A triacentricidade elimina o atrito entre os elementos de vedação, ou seja, ela só vai tocar entre o disco da válvula e a sede da válvula na hora que ela estiver totalmente fechada. Antes disso, o giro é livre, não há atrito entre essas partes. Dessa forma, a válvula tem uma vida útil muito maior. Manutenção fácil e economia. Elementos de vedação removíveis evitam ter que substituir a válvula inteira, sem dúvida. Tá? E digo mais, além disso, a vida útil, nós temos casos de válvulas triecêntricas funcionando que só depois de 5 anos é que foi feita uma pequena manutenção que foi trocar esses sobressalentes dos anéis. Projetada e certificada Fire Safe, aplicável até 900 graus. Não possui componentes de elastômero e sua construção e vedação são metal-metal. Tá? E esse Fire Safe que é... Oi. Essa página também precisa dar uma melhorada, que o final não está... A subidinha um pouco aí, as 2 últimas frases não dá para ler. Tá. Ok. Então, tá. Projetada e certificada Fire Safe, aplicável até 900 graus, não possui componentes de elastômero e em sua construção e vedação são metal-metal. Benefícios proporcionados pelas válvulas borboleta com tecnologia triecêntrica da Durcom. Geram ganhos pelo aumento de produção, otimização e economia na substituição de válvulas gaveta, globo e esfera. Isso vocês vão ver daqui a pouco. Eficiência energética, menor atrito, atuadores menores. Maior disponibilidade da planta. Segurança operacional, especialmente em aplicações de fluidos perigosos. Materiais. Válvulas borboleta triecêntricas. Elas podem ser corpo em aço carbono ASTM A216WCB, aço liga WC9, aço inox CF8M, aço inox duplex A9995, níquel alumínio bronze, liga níquel alumínio bronze B148 C995-800. Outros materiais sob encomenda. Então, não existe limite. Dependendo da aplicação, pode acionar a nossa engenharia, e a nossa engenharia pode utilizar qualquer tipo de material necessário para atender a demanda do cliente, principalmente em processos mais complexos. Válvulas borboleta, tipo conexões. Pode ser wafer, pode ser lug, seguindo a API 609B, flanges, e pode ser BW também, tá? Biselada, sob encomenda. Apesar de pouquíssimas, nunca soube de válvulas desse tipo com conexão BW, tá? A maioria é lug ou wafer. Vedações metal-metal inox, Stilite, outras sob encomenda. Acionamentos. Manual, volante com redutor de engrenagens, que pode também, inclusive, ter corrente, e aí o cliente precisa especificar o tamanho dessa corrente. Automático. Elétrico, pneumático ou hidráulico. Normalmente se usa o elétrico, que ocupa menos espaço e é mais preciso no movimento do que o pneumático e o hidráulico. O hidráulico faz muita sujeira porque é óleo, né? Aplicações. Válvulas borboleta triecêntricas. Pressão de até 260 bar. Ela consegue um ΔP de 260 bar, ou seja, se de um lado é 0, o outro, até 260 bar, ela consegue ser estanque total. Temperatura de até 900 graus. Ou seja, processos onde você envolve temperatura, como, por exemplo, fornos de maciaria, pode tranquilamente utilizar uma válvula dessas, para principalmente escape de gases do forno, enfim. Vapor saturado e vegetal. Vapor superaquecido, ela pode ser usada também como vapor superaquecido. Água quente e fria, caldo de cana, água do mar, hidrocarbonetos, gases, produtos químicos, etc. As aplicações dessa válvula são imensas, são muito extensas a gama de áreas e aplicações que ela pode atuar, ok? Aplicações substituem válvulas globo, gaveta e esfera, como foi falado anteriormente. Nessa tabela, espero que vocês estejam conseguindo enxergar totalmente, uma válvula borboleta
tem esse peso, face a face, 222 milímetros, altura 815. Olha, comparando com uma válvula esfera, ela é 4 vezes maior, praticamente, que uma válvula, 4 vezes mais leve do que uma válvula esfera. É assim, muito maior o face a face e a altura um pouco maior. A válvula gaveta também é bem mais pesada, quase 3 vezes. O face a face, 914, e a altura 2.115. A altura é muito maior, né? Você pode ver aqui. E a válvula Globo, 2.740 quilos. Olha a diferença. Esse peso aqui, influencia muito por causa do custo de sustentação da tubulação, né? Face a face, 978 milímetros, altura 1.905 milímetros. Então, a válvula borboleta triecêntrica, ela pode substituir, trazendo muitas vantagens para esses outros tipos de válvulas convencionais, conforme globo, gaveta e esfera. Válvulas borboleta triecêntrica da Durcom, certificação FireSafe API 607, quarta edição. Nós temos esse certificado e todas as nossas válvulas triecêntricas passam por testes no nosso laboratório e são certificadas FireSafe. Foco na qualidade, porque nós temos ISO 9000, o selo CE e o SA 8000. Global Business Durcom. Nós exportamos essas válvulas para todo o mundo. Licenciada na Inglaterra, na Áustria, em Bangkok, na Tailândia, na Índia, no México, Tailândia novamente em Cubata e Germany, Alemanha, tá? Aqui na Alemanha é na parte de saneamento, principalmente. Vamos lá, referências. Milhares de válvulas em operação e centenas de clientes extremamente satisfeitos. Nós temos um trabalho feito junto à Petrobras de substituição de válvulas esfera por válvulas borboleta triecêntricas, que é um sucesso. Tem inúmeras aplicações dentro da Petrobras que já são feitas com válvulas, das nossas válvulas triecêntricas, com muito sucesso e performance. Ok? Petrobras, SEDAI, Blue Water, São Martinho, são algumas das referências, dos exemplos de clientes muito satisfeitos com esse tipo de válvulas. E eu posso disponibilizar a lista completa de referências no e-mail de vocês, caso vocês queiram. Bom, basicamente, é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre válvulas triecêntricas. Eu tentei ser rápido e objetivo para cumprir com a minha promessa de que seria uma live de no máximo 30 minutos. E nesse momento, eu abro para alguma pergunta, alguma dúvida que alguém tiver. Se eu não puder responder agora, com certeza está prometido que eu vou buscar a informação e tirar a dúvida depois. Alguém tem alguma dúvida em relação a esse assunto? Tiago, Diga lá. está me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Tá. Eu tenho experiência com o uso da triecêntrica, mas basicamente na sucção da bomba para a caldeira. Na parte de recalque, eu ainda não tenho nenhum case para aplicar, tá? Para contar. Na prática, quando a gente vai aumentando o diâmetro da tubulação, a válvula borboleta é uma placa plana que vai ficar no meio da linha ali. Você tem o dimensional dessa placa, né, do disco, para a gente só ter uma noção, porque eu entendo que ele vai, para pegar, por exemplo, uma caldeira de 600 PSI, esse disco vai ficar bastante grosso, né? É isso mesmo? Olha, eu posso dizer para você que todo caso é um caso. Não existe um padrão, né? Mas para cada diâmetro da tubulação tem um diâmetro de válvula e tem uma espessura do disco. Eu posso descobrir para você e te passar uma listagem ou algum desenho para você ter isso como base.
Por exemplo, quer ver? Eu tenho aqui uma... Deixa eu ver aqui. Se eu coloco um exemplo de uma borboleta triecêntrica para você dar uma olhada no que eu estou querendo dizer. Quer ver? Nós temos uma borboleta triecêntrica aqui para um cliente, inclusive foi exportação para a Europa. E deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não. Peraí. Triecêntrica, peraí. Não, não é triecêntrica. Mas eu tenho isso. Peraí que eu já vejo já. Ah, peraí. Deixa eu ver se é essa daqui. Eu tenho pelo menos o desenho. Acho que aqui é o desenho. Não. Peraí, então. Vamos pegar o catálogo, então, mais fácil. O catálogo dessa válvula, ele é grande, ele tem 20 páginas. É praticamente é mais do que um catálogo. Mas, enfim, aqui, ó, deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui o catálogo? Não estamos vendo, não, Tiago. Peraí. Deixa eu ver agora. Vamos lá. Agora vocês estão vendo? Ok. Sim, agora sim. Tá. Deixa eu ver se a gente fala alguma coisa no catálogo em relação à espessura do disco e a pergunta que você fez. Se não tiver aqui no catálogo, eu posso depois te mandar um desenho para você ter uma ideia de quanto que é essa espessura desse disco. Mas eu sei que tem Deve essa ser medida. calculado, né? Isso é calculado, mas Padrão. um padrão, tá? Que se Norma. segue à medida que aumenta o diâmetro dessa válvula. Deixa eu ver aqui as cotas A, B, C, E. Não tem a cota F e V. Cadê a cota F? Está aqui. Tá. Não tem a cota do disco em si. Provavelmente vai ter no desenho que a gente envia para aprovação do cliente. Tá? Deixa eu ver um caso aqui. Quer ver? Eu tenho um caso aqui. Eu tenho um caso aqui da CSP, por exemplo, lá do Ceará, que pode ser que tenha esse desenho. Vamos lá. CSP. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Aqui. Espera aí, deixa eu dar um share aqui na minha tela. Aqui. Vocês estão vendo? Ok. Sim. Tá. Só que Deixa tá... eu dar um tombo Sim. aqui nesse desenho. Deixa eu tentar dar um tombo. Não. Peraí. Aí. Ó, então aqui, ó. Por exemplo, fala da espessura, mas da extremidade à outra, incluindo a conexão, tá? Essa é uma válvula que foi fornecida para a CSP, DN, diâmetro de 2.600 milímetros, ou seja, 2,6 metros, tá, de diâmetro. E aqui não está falando a espessura do disco, mas
é o tipo da informação que eu posso passar para você depois, e como dito antes, cada caso é um caso que vai ser respeitado a espessura desse disco. Então, o que eu tenho para te dizer nesse caso agora é isso, e eu só posso te enviar essas informações depois, mas não tem uma informação de um padrão, por exemplo, olha, as válvulas de 10 polegadas da borboleta triecêntrica, o disco é tanto. Eu não tenho essa informação para te falar qual que é a medida dessa espessura de uma válvula de 10 polegadas de diâmetro de triecêntrica. Mas tem esse tipo de dimensional, obviamente, e eu posso te informar depois, com certeza. Tá? Mas não tem aqui. Mas por que você tem essa dúvida? Eu não entendi. Qual que é o problema? Porque eu acho que sim, eu entendi. É porque quanto mais grosso for a espessura do disco, menor a vazão principal ou total do fluido pela tubulação, é isso? Na verdade, é o seguinte, uma das coisas que eu queria saber é exatamente isso. Quando ela estiver trabalhando, esse disco muito espesso vai vai perder, em parte, uma das grandes vantagens da borboleta, que é a baixa influência no fluxo. Tá? Certo. Porque eu passo a ter uma área de atuação muito grande. Mas, na verdade, foi muito mais para eu me preparar, porque eu já tenho alguns clientes que, quando eu falo em válvula borboleta, existe no mercado uma espécie de um estigma que eles falam, não, válvula borboleta dá muita manutenção, vaza, estraga muito a sede, por causa daquele problema de fazer a instalação de válvula borboleta errada. Você instala a válvula borboleta com flange surf, por exemplo, e aí não dá sustentação na vedação, e essa vedação dura muito menos do que deveria. Tá? Sim. Então, se de repente a gente chega num lugar que já existe o estigma de que válvula borboleta não é tão confiável, e você quer colocá-la num lugar de alta exigência, você tem que ter argumento para falar, não, pode colocar que eu estou te falando que vai dar certo. Tá? Sim. Então, eu só queria me preparar para isso, para, na hora de conversar com o cliente, não ficar titubeando. Né? Falou, não, isso já foi pensado, isso a ideia é fazer por causa disso, daquele jeito, e ter o embasamento para poder falar, olha, confia e põe que vai dar certo. A ideia seria essa. Tá, isso a gente só consegue com casos de sucesso. E eu tenho casos de sucesso para te passar, por exemplo, para te informar, olha, nós temos uma válvula borboleta instalada em tal lugar, você pode entrar em contato com o pessoal, com o nosso coordenador lá da manutenção, você vai falar com ele, por exemplo, fala com o Paulo Dias da Oxiteno lá de Camaçari, Bahia, que você vai ter toda a referência que você precisa com relação a uma válvula borboleta triecêntrica de 600 libras que nós temos lá instalado no processo deles. Né? Então, acontece o seguinte, que, por exemplo, se você for oferecer essa válvula para substituir uma biexcêntrica, eu já te falo, não perca seu tempo. Por quê? Porque se o cara for olhar só para custo, a válvula triecêntrica é mais cara do que a biexcêntrica. E uma coisa é abacaxi, a outra coisa é banana. Ela não merece ser comparada. Porque uma válvula triexcêntrica, ela tem uma vida útil muito maior, a vedação é metal-metal, e uma válvula biexcêntrica, normalmente a vedação é borracha e vai ter uma vida útil muito menor. Então, é uma questão de investimento para que você não tenha dor de cabeça depois. Então, o cliente tem que estar preparado e tem que ter essa visão de que ele está investindo em equipamento melhor para não ter o problema de parada ou o problema de manutenção depois. Entende? Então, qualquer cliente que você tiver que tenha a visão só no comprar mais barato, esquece, a válvula triecêntrica não vai servir, tá? Não vai servir. A maior vantagem, Thiago, seria metal-metal, né? A maior vantagem é... A vantagem, né? A vantagem maior é vetação metal-metal, totalmente estanque, ou seja, estanqueidade zero, e dos dois lados.
Então, assim, Durabilidade. e a durabilidade, porque você vê, eu vi uma válvula dessa funcionando fora e na linha operando, meu, é impressionante, é livre o eixo, é outra história. Você olha para a válvula e fala, nossa, é um sucesso mesmo. É impressionante, o encaixe é perfeito. Então, assim, é uma válvula, ela é premium, é uma válvula que é para durar aí 15, 20 anos, só trocando as peças sobressalentes de vedação a cada 5 anos. E, tipo, ela custa 70% mais ou 50% mais do que uma válvula biecêntrica. Ela é mais cara. Mas, em compensação, se você for pegar a curva de evolução do quanto que ela deu de manutenção ao longo dos próximos 5 anos, ela deu 0 manutenção, sendo que o cara que colocou uma biecêntrica, vedação borracha, ele trocou essa válvula a cada 2 anos. Só que ele não percebe isso, porque ele entrou no automático, institucionalizou-se ele trocar a válvula a cada 2 anos. Agora, se você mostra para ele a diferença entre colocar uma triecêntrica, que você não vai ter gasto em 5 anos, por exemplo, e uma biecêntrica que você tem gasto quase todo ano, aí ele vai falar, puxa, mas esse preço eu poderia comprar essa triecêntrica, ainda sobraria dinheiro para eu implementar em outra ação e eu não teria parada de manutenção. Então é esse o ponto, é isso que a gente precisa elucidar o cliente, que normalmente ele não se pega nesse ponto, porque ele está ali no automático, parada, tal, planejamento, tem que trocar essa válvula biecêntrica, tem que trocar todo ano ou a cada 2 anos. Por quê? Porque é assim. Não é assim. Tá assim por causa da situação que você tá, mas não precisa ser assim. Tem essa opção aqui, entendeu? Então, esse é o foco. É você mostrar que o cliente não vai ter o pós-problema. É o problema depois que você instalou que é o grande problema, porque aí você já instalou. Então, o preço da manutenção está ali fixo, que é muito maior, quase o valor de uma válvula nova, e que você vai ter que pagar esse preço porque a válvula está lá e o fabricante está dizendo que isso é só com as peças dele, ou seja, ele te amarra, né? Ele te amarra de uma forma que você vai ter que pagar dinheiro para ele todo ano por causa da manutenção dessas válvulas que têm vida útil menor, né? Esse é o ponto principal, tá bom? E, João, depois eu te mando alguns desenhos aqui, ou te coloco para a gente conversar junto com a minha engenharia e a gente tira essas dúvidas aí com relação ao diâmetro, à espessura do disco. Mas eu digo para você que, pelo fato dela ser aplicada largamente dentro da Petrobras e dentro de outros grandes clientes, não existe esse problema de vazão ou de atrapalhar alguma coisa com relação ao processo. Tá? Se existisse, a gente não estaria fornecendo como a gente já forneceu bastante, entende? Como a gente já fornece, tá bom? E comercialmente, Tiago, eu tenho, por exemplo, uma linha que eu vou colocar na saída da caldeira. Vamos pegar uma caldeira de 21 quilos ou uma de 42, tá? Com 12 ou 14 polegadas, eu vou colocar uma válvula hoje, uma válvula Globo para fazer o bloqueio da caldeira. Eu tenho uma válvula automatizada ali, normalmente motorizada, tá? Só para eu garantir a estanqueidade da caldeira quando eu preciso disso. Tá certo? Sim. Essa válvula é nova. Hoje, a gente invariavelmente pensa numa gaveta. Tá? Dificilmente só se coloca uma Globo se for uma Globo não retorno. Normalmente, você coloca uma gaveta para dar menos perda de carga na linha. Se eu for comparar uma triecêntrica metal-metal, tá? Estou falando aí, por exemplo, 42 quilos com 450 graus. Custo entre essa gaveta e a borboleta triecêntrica. Como que fica a brincadeira aí? Olha, se você for comparar a gaveta com triecêntrica, a triecêntrica é mais barata que a gaveta, principalmente nesse diâmetro aí de 12 polegadas. 12, 14 polegadas.
olha, a triecêntrica, se ela não empatar, ela vai ser mais barata. Tá? Mas precisaria, de repente, fazer essa comparação. Tá? A gaveta, obviamente, é outro tipo construtivo, ela tem uma perda de carga diferente. A triecêntrica vai ter uma perda de carga menor e provavelmente é mais pesada, ou seja, você vai ter que. A questão é que também você tem que pensar na sustentação dessa válvula, se ela não estiver no chão, obviamente, né? E isso entra no custo da válvula indireto, mas entra no custo. E aí uma válvula borboleta ela pode muito bem fazer esse papel e no frigir dos ovos, assim, no final da história, ficou muito mais barato uma triecêntrica do que uma gaveta, tá? Digo para você que se você for pegar a válvula em si e as condições marginais que envolvem essa ação, eu digo para você que a triecêntrica fica mais barata para a planta do que uma gaveta. Mas é bom, seria legal a gente fazer a comparativo desses preços aí. Se você tiver essa aplicação, você me manda todas a ficha técnica, né, as informações técnicas, e eu faço para você. Tá? Normalmente para a válvula gaveta tem um tipo de informação que a gente precisa, e normalmente para a triecêntrica tem outro tipo de informação. Mas aí a gente conversa e eu te passo o que eu preciso saber de cada válvula para poder apresentar uma proposta para você. Tá? É isso. Guilherme, alguma dúvida? Não, tranquilo. Deu para Tranquilo? entender a diferença, né, entre a biecêntrica e a triecêntrica Exato. e as Bom, vantagens dela. João, é um prazer ter você com a gente. Faz uma força aí nas próximas lives, até meio de setembro a gente vai estar fazendo live toda semana, falando de um produto por vez, tá? Muito obrigado pela presença, Guilherme, João, Maurício. Foi muito legal poder falar um pouco de vocês sobre isso. E, obviamente, oportunidade tem. Basta utilizá-la bem, certo? A oportunidade tem, basta utilizá-la bem, até queimou. Mas é assim, a partir do momento que você oferece um produto que vai garantir performance para o cliente acaba percebendo que, tudo bem, eu estou pagando um pouco mais, mas em compensação, eu não tô mais tendo que gravar o tag dessa válvula de cabeça, né? Porque normalmente na planta tem esse negócio, né? Quando você grava o tag na válvula de cabeça, porque aquela válvula dá sempre problema, certo? Então o cara não vai ter mais essa questão, ele vai esquecer desse tag aí, porque essa válvula ela vai estar trabalhando quietinha lá e não vai chamar a atenção de ninguém, tá? Esse é o grande pulo do gato aí, é a grande vantagem da gente oferecer performance e durabilidade, ao invés de pegar o cliente para ele ficar gastando o tempo todo com a gente, tá bom? Gente, obrigado, tudo de bom. Depois eu vou mandar essa live para vocês terem esse vídeo. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Beleza, Obrigado. obrigado, Thiago. Tchau. Bom dia. Bom dia.